Bom, feita a leitura das correspondências, nesse instante, nessa sessão, eu aqui gostaria de agradecer pelo atendimento do nosso convite. Não foi uma intimação e uma convocação, e sim um convite dessa casa ao comandante, ao Major Luiz Afrânio e a doutora Helena, delegada de polícia dessa cidade, em discussões que tivemos aqui nesta casa em sessões passadas, de cobranças da população. Nós tomamos assim essa decisão de convidá-los para vir aqui a essa casa, porque somos formadores de opiniões, somos representantes, como todos também exercendo as suas funções, e praticamente nós aqui buscamos assim uma aproximação maior, uma aproximação entre aqueles que dirigem, que realmente têm assim dentro da sociedade uma função de assegurar o bem-estar e uma vida melhor e mais tranquila para o nosso município. Dessa forma eu quero convidar aqui para fazer parte aqui da mesa conosco o Major Luiz Afrânio, por gentileza, a doutora Helena, também por gentileza, e gostaria também de convidar o vice-prefeito Robson Martins, que também veio a essa sessão, para fazer parte conosco aqui nessa sessão, para um bate-papo formal entre esses poderes que realmente nós precisamos para dar assim, resposta da sociedade de forma de funcionamento e mais tranquilidade. Fique à vontade. Nós não temos hoje, suspendemos uma pequena matéria, as demais já deliberadas, então o assunto nosso é só meio relacionado a essa questão tão discutida, tão debatida no país inteiro. Paramirim não é diferente, uma cidade interiorana, pequena, mas onde nós já vimos já o índice de violência aumentando dia a dia. Sabemos da forma como o Estado tem tratado essa questão, sabemos das dificuldades também, das dificuldades também dos agentes, dos policiais, delegados, enfim. Para começo de conversa, a gente fica até um pouco assim, desguarnecido até com o fórum, porque também há tempos que nós não temos um juiz fixo aqui, não temos promotor, e essa casa tem feito as programações dos projetos, pedindo até para a elevação daqui de primeira para a segunda em trânsito, para dar assim, maior segurança e velocidade de muitos dos processos que a gente vê em Calacada, e enfim, a sociedade nos cobra. E quando o major está recém-chegando na região, nós queremos assim, uma aproximação e estar juntos para ver de que forma a gente pode contribuir. Sabemos, Major, até da intenção de Vossa Excelência em participar já na região, conversando com um dos policiais da guarnição e trocando ideia, me transmitiu assim, a intenção de formar uma companhia em Livramento, com a ajuda dos poderes, das prefeituras e demais segmentos da sociedade, para formar novos recrutas e assim de fazer um contingente maior. Quer dizer, já é uma coisa muito boa, porque dá maior volume de pessoas já buscando essa condição de ajudar a combater a criminalidade, a combater esses incidentes que vêm ocorrendo, que no interior o pessoal recebe com muito susto, porque as cidades são pacatas, pequenas, e todo mundo conhece todo mundo. Quando ocorre algo, geralmente a gente se assusta e fica, senta no canto, passa e vão se informando, e praticamente a cidade passa a ter uma outra vida, de medo, de insegurança, e ninguém melhor do que a polícia, do que as pessoas indicadas em determinados órgãos para nos dar assim, uma luz, uma forma como pretende trabalhar e o que nós vamos poder fazer para contribuir com isso. A doutora delegada a gente também já conhece, a doutora atua aqui diversas vezes substituindo, hoje é titular, né, doutora? E a gente sabe das dificuldades de todos. Mas a gente tem também um prefeito aqui que não tem negado apoio dentro da medida do possível. Nós sabemos que a segurança é um direito do cidadão e um dever do Estado, mas no fundo os prefeitos mesmo é quem fica com a atribuição maior, porque se não der condição ao policial, o Estado às vezes atrasa
deixa os policiais praticamente com essa situação de fazer e desempenhar o seu trabalho assim, de dar com melhores condições. Então, por essa forma que eu aqui, dentro desse tempo regimental, eu quero passar a palavra ao Major para que ele possa, eu quero aqui apresentar os vereadores de primeira mão, o vereador Evandro Carlos, vereador Joaquim Rodrigues, é da comunidade de Caraíbas, vereador Antônio Maria Souza Ramos Viana, vereador João Almeida, também ligado aos movimentos sindicais, Sindicato Rural dos Trabalhadores, vereador José Olinto, vereador Antônio José Rodrigues, também da comunidade de Caraíbas, vereador Raimundo Marcelo, aqui da sede, como nós, vereador Orlando Flor, vereador Joaquim Francisco da Silva e o vereador George Luiz. Somos nós aqui, esse time do Poder Legislativo dessa cidade, e estamos aqui a inteiro dispor e queremos ouvir, assim, o nosso pronunciamento para ver de que forma também nós poderemos contribuir com alguma coisa no desempenho do trabalho da polícia na nossa cidade. Bom dia a todos. Como já foi anunciado, o Major Afrânio comanda a companhia. Deixa eu falar assim, o microfone, estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Tem um microfone aqui. Bom, então eu comando a companhia em Livramento, tem 2 meses. Comando a companhia lá em Livramento, tem 2 meses aproximadamente. E fui convidado, e aceitei o convite, para falarmos sobre segurança pública. Agora, antes de mais nada, é preciso saber o que os políticos da cidade querem para a cidade. Por que eu falo isso? Porque eu já tenho uma experiência longa na polícia, já trabalhei em vários municípios e sempre sofri com o problema político. Porque todo mundo quer polícia, todo mundo quer viatura, todo mundo quer segurança, mas quando a polícia realmente, efetivamente, começa a trabalhar, ela incomoda muito. E aí começam os pedidos. Eu não posso deslocar de Livramento para fazer uma operação aqui em Paramirim para combater a criminalidade e depois de feita essa operação, vereador, prefeito, deputado ficar ligando para o meu comandante direto ou ligando para mim para pedir para liberar isso ou liberar aquilo. Então é enxugar gelo. Então é preciso eu primeiro saber dos senhores o que é que os senhores querem. Eu tenho a garantia dos senhores de que se eu fizer essa operação aqui, nenhum vai ligar para mim, nem para deputado, e nem pedir a prefeito para liberar carro, não volta nenhuma. Deu essa garantia? Deu? Eu respondo o que o senhor quiser falar. Não entendi. Eu respondo o senhor essa pergunta na hora que ele tiver. Então, se o corpo político e a população de Paramirim estiverem dispostos a receber a polícia, mas não é contingente, porque fazer um bom policiamento não é com 300 policiais nem com 500 viaturas. Com poucos policiais, desde que não se tenha ingerência externa, a gente pode fazer um bom trabalho, como eu estou fazendo no Livramento. Livramento se tinha uma média de 25 acidentes por mês. Hoje são 2 acidentes. Quando eu cheguei em Livramento tinha mais de 200 Hilux rodando na cidade. Hoje se conta de dedo a quantidade de Hilux que tem lá. Tudo era Pokémon. Roubaram, chassi adulterado. Então se Paramirim quiser isso para aqui, a gente faz. Agora na condição de que eu não vou aceitar, que eu não aceito. E aí se quiserem pedir minha cabeça, tanto faz, eu sou major onde eu for, não tenho prazo para ser major, entendeu? Eu sou major, daqui é para ser coronel. Então eu não tenho essa preocupação de perder comando, porque sai um e outro. Eu não sou eterno como ninguém é. Então se eu tiver dos senhores esse comprometimento, que é dever, não é favor, é dever, é obrigação do político, primeiro, reconhecer o seu papel perante a sociedade, o seu dever com a sua comunidade, a comunidade que elegeu os senhores. Esse é o principal. E segundo, jamais se intrometer nas atribuições de outra autoridade. Os poderes do legislativo
para melhorar o serviço das outras autoridades e não para atrapalhar. Se for assim, se for esse o sentimento, se for esse o pensamento, o comandante da companhia está disposto a vir e fazer um trabalho à altura que a cidade de Paraty merece. Alguma pergunta dos senhores? Alguém quer fazer uma pergunta ao comandante aí, para que seja breve, mas não pergunta extensa, mas coisa básica aí dentro do contexto? Algum dos senhores que tem? Está tudo tranquilo que ele explanou? Primeiro, bom dia, e quero aí saudar aí realmente o comandante, também aqui a delegada presente. E para mim é uma satisfação grande quando eu vi o seu pronunciamento e mostrar a realidade. Na quarta-feira passada eu disse algumas palavras mais nesse sentido. Nós temos que perder o medo. O político, como Vossa Excelência acabou de falar no momento, a gente às vezes, a pessoa comete um delito e por ser talvez amigo íntimo de qualquer um, e aquela pessoa está errada e nós queremos ir lá defendê-lo. Eu acho que aí é que começa o pecado e o erro nosso. Eu acho que, claro, se uma pessoa amiga minha cometeu um delito, eu estiver na condição de ajudar para melhor, vou tentar fazer essa parte. Mas eu acho que se a gente deixar realmente a polícia trabalhar como deve trabalhar, a gente está contribuindo para o pior. E eu espero, pelo menos da minha parte, eu estou pronto aqui para ajudar se for possível e estou a favor que a polícia, porque tem de todas as entidades as pessoas que não sabem se colocarem. E às vezes o policial faz algumas batidas violentas que se atrapalham. Eu acho que por isso que eu pedi que fosse feita realmente uma audiência pública para participar a sociedade toda, porque nós temos que convidar realmente os comerciantes e a sociedade participar na reunião com o comandante. Eu acho importante para mostrar realmente quais são os nossos deveres a cumprir, porque às vezes nós pensamos que nós só temos direitos e os deveres, que é principal, a gente deixa de lado. Então eu acho que tem que acabar um município pequeno como esse. Se quer realmente organizar, nós precisamos ter realmente uma audiência pública com as entidades, com os órgãos competentes, para discutir realmente a realidade do município e mostrar que eu estou aqui de acordo e vou parabenizar pela sua lucidez, por ter mostrado realmente o caminho e a verdade. Porque nós, às vezes, políticos está aqui agora, mas quando acontece uma ilegalidade ali fora, nós é o primeiro a estar lá, às vezes, pedindo para poder soltar uma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, que ele falou do carro Pacumã, uma moto, por exemplo. Cidadão que é eleitor de qualquer um aqui, comete ali uma moto, quando é a moto regular. Aí eu prendo lá irregularmente, aí vai pedir o vereador, porque o vereador, que eu falo aqui, é o porta-choque primeiro da sociedade, que pega a primeira bomba, aí vai querer lá agradar. Então nós temos aqui que estar unidos também e mostrar para cada um o seu papel e a sua realidade. Aquele que está com a sua moto irregular, no meu ponto de vista, nós temos que botar ele para regular primeiro. E agora, o que eu discordo às vezes do papel de alguns policiais é que às vezes, porque está no comando, aí chega de uma maneira talvez despreparada, porque tem as pessoas que não têm conhecimento. Eu acho que primeiro tem que dar uma chance também para cada pessoa. Primeiro tem que fazer uma divulgação, mostrar a realidade, o que é certo e o que é errado, para depois tomar as medidas drásticas. Eu queria realmente parabenizar pela sua lucidez, pela verdade que falou aqui agora. Agora, cada um de nós tem que fazer. Agora, eu espero que tenha uma audiência pública para participar da sociedade, para mostrar também o papel da sociedade perante a comunidade. Porque não é só nós, o policial, o vereador, que tem que ser. Porque o policial também, igual o vereador, às vezes é sacrificado muitas vezes. Porque quando o policial vai fazer a parte dele correta, aí quem está sendo prejudicado no momento vai começar a queixar. Então quem quiser andar na linha retilínea tem que cumprir alguns mandamentos. Eu acho que aí cabe a nossa parte. É o minha primeira indagação. Estou muito satisfeito com a presença de vocês. Bom, para responder ao senhor, eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro que essa questão de conscientizar, como o senhor falou, educar o cidadão, o condutor, não é função da Polícia Militar. Quem faz campanha de educação para o trânsito é o DETRAN. A polícia apenas cobra. Com relação à questão da abordagem, é recorrente essa alegação de que o policial é grosso, que o policial é mal educado, mas a gente não deve esquecer que o cidadão também é.
E muitas vezes o policial apenas reage à ação do condutor. Porque ele estando errado, o condutor errado, ele usa do artifício, da grosseria, para tentar encobrir o seu erro. E o policial, é claro, como um ser humano qualquer, ele reage. Então, essa ideia de que todo policial, que toda abordagem é feita com falta de educação, com grosseria, não é verdade. Eu gostaria de dizer isso. Eu responderia isso. Mais alguma pergunta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao comandante por estar vindo aqui a essa Casa Legislativa, o Major, a delegada também da nossa cidade. Essa questão de segurança pública, a gente sabe que ela é uma incógnita no Brasil todo e está chegando, porque os grandes centros vão apertando e vai chegando às pequenas cidades. E essa questão da abordagem é interessante, porque se nós formos em cidades maiores, de Brumado e Conquista para lá, ninguém roda com carro regular, com moto regular. Porque então isso está sendo empurrado para as pequenas cidades. E nós realmente precisamos combater. Porque o que nós estamos observando é porque para se comprar um carro, uma moto alienada, como se diz, é muito fácil, muito barato, o valor é pequeno, até desvaloriza quem tem um carro documentado. Então eu acredito que é importante, uma das primeiras pessoas na sessão passada a abordar essa questão, porque nós indagamos pela população e os delitos que têm ocorrido na nossa cidade, primeiramente, sempre a maioria deles, acho que, vamos dizer que é 100%, é com questão de moto, realmente, que os delitos, até pela facilidade de fuga e outras coisas mais. Então, diante dessa situação, nós observamos alguns delitos na nossa cidade, nós não presenciamos assim blitzes para poder estar coibindo essa questão. Isso nos chamou a atenção e obviamente nós também somos cobrados, assim como eu sei que os policiais também são cobrados, e geralmente a classe do policial, às vezes as pessoas às vezes até fazem críticas porque ela mexe com o pior da sociedade, quando o cara está degradado realmente socialmente. Então a polícia que vai de encontro a essa pessoa, então talvez seja esse. A sociedade não reconhece talvez o valor do policial porque ele mexe justamente com a coisa, com o pior da sociedade. Então nesse momento assim, a gente fica feliz quando a gente encontra dentro dos profissionais que cuidam da segurança pública esse compromisso em estar fazendo esse trabalho, como a gente tem notícias aí de Livramento, e a gente sabe que é importante a implantação disso na nossa cidade, porque com certeza irá coibir a ação desses marginais, principalmente com motos aí, pela facilidade da compra. Então a gente fica feliz em ter, e eu fiquei feliz com a postura que Vossa Excelência se colocou dessa forma, não usou meias palavras, na verdade. Isso é muito bom quando a gente vê pessoas bem intencionadas, no sentido de estar buscando esse trabalho dentro do município. Da minha parte, fica aqui o meu apoio, fica aqui os meus parabéns, a não meias palavras de Vossa Senhoria, mas sim o desejo de empenhar ações para poder coibir essa violência na nossa cidade. Só para complementar, a questão de moto alienada, conhecida como Pokémon. Por que está migrando para a pequena cidade? Porque acha que compra. Se o ladrão ele tem para quem vender, ele vai continuar roubando. Se ele acha cliente em Paramirim, ele vai continuar trazendo moto para mim, como eu sei que chega de 15 em 15 dias um caminhão com moto e com carro. Mas por que chega? Porque ninguém compra. Aí a polícia não atua porque eu só tenho 2 policiais na cidade. Apenas 2 policiais não podem fazer isso. Para se desenvolver uma operação aqui, é preciso que eu traga aqui fora. E aí é uma coisa que eu não posso fazer, infelizmente eu não tenho esse poder de nomear policiais para a cidade, nem para aqui, nem para a cidade nenhuma. Aí não depende de mim. O que eu posso fazer é deslocar uma tropa e fazer uma operação. Isso eu posso fazer. Agora, trazer policiais para a cidade, infelizmente eu não tenho essa competência. Bom dia a todos. Quero também agradecer a presença do comandante, do delegado, dos prefeitos, pessoas que estão aqui.
Eu gostaria de fazer uma indagação, complementando as palavras do vereador Armando. Eu queria saber sobre o uso do capacete. Já ouvimos, né, em outras cidades situações que foi até proibido o uso do capacete, pelo menos na sede do município. Gostaria de saber dessa operação, desse trabalho que o senhor faz em Livramento, qual a sua opinião pessoal e também a respeito do trabalho em relação ao capacete. Você acha que realmente deve ser abolido? Porque todos os delitos, né, que aconteceram e acontecem normalmente, as pessoas por terem câmera utilizam o capacete, e o capacete ele é usado, a gente sabe, de forma irregular, a pessoa não prende, né, que é obrigatório daquela forma. Porque se for utilizado realmente daquela forma, né, errada, é preferível até que antes na cidade até sem o capacete, até burlando a lei, a legislação, se o condutor de moto deve usar capacete. Mas em determinadas situações, qual a sua opinião sobre essa questão? O problema dos assaltos não está no uso do capacete, é a moto. O ladrão, ele está numa moto roubada. O capacete é lei, uma lei federal, ninguém pode desmanchá-la. E a obrigação da polícia militar fazer com que ela seja cumprida. Agora, a questão dos assaltos, como o próprio vereador disse aqui, é a moto, não é o capacete. Na hora que se tirar todas as motos irregulares, roubadas, alienadas, quem vai usar a moto com capacete é o cidadão de bem. Esse não é o assalto. Sempre agradeço a Deus por mais um dia de vida e a Nossa Senhora Aparecida, que sempre nos abençoa. Pode tirar para cá, Major. Então, como eu gosto de falar aqui nessa tribuna, e aos meus pesados colegas, e que dirigem essa mesa, os meus colegas, e todos os assistentes e funcionários e autoridades políticas, em primeiro lugar, peço a Deus que abençoa a nós todos e a toda a família paramirense, e ao senhor Major, que dirige o seu trabalho, e excelentíssimo senhora delegada. Como eu disse, o senhor, começando do começo, há 12 anos aqui atrás, coloquei aqui nessa casa para que pusesse uma segurança no fórum. Mas é como meu primo Saco foi presidente também dessa casa e é vice-prefeito. A gente fraco, Major, é como Madalena, entra beco, sai beco, comendo farinha seca. Nunca houve o que o pequeno disse. Agora hoje, a vez houve, porque como eu disse, Vossa Excelência, nós passamos na mesa sobre a minha família, sobre o que eu sou, sobre o meu trabalho. Não posso jamais dar garantia, Vossa Excelência, porque desde quando foi feita essa levança do nosso querido município que participei, não foi de encontro com a Constituição Estadual e nem também federal. Jamais podemos ser contra, jamais podemos abolir essa lei, como o senhor disse, do capacete. Jamais ter procurado fazer o bem sem escolher a quem. Então, Major, essa lei daqui a federal é uma só. Nós somos divididos em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu não posso dizer aqui, em nome dos meus colegas nós podemos dizer, mas precisamos também sentar com o executivo, com o Júlio Bernardo, que é o extraordinário prefeito do nosso trabalho, tem dirigido o nosso município com o vice-prefeito e o Luiz, para chegar e dizer a ele, para a gente reunir com ele, e também pôr um carro de som na rua, na comunidade, participar todas as comunidades, como o senhor mesmo disse, que deveria estar aqui, que é a casa, para ver a decisão que nós vamos tomar. Porque nós não somos donos do mundo, Major. Nós não somos donos do mundo. Nós somos vereadores aqui por 4 anos, por voto de mandato. Precisamos dar satisfação aos nossos munícipes. Não posso. Estou aqui com o senhor, pelo seu trabalho, pela sua conversa que nós conversamos. Estou junto. E a gente estar junto, eu fico fora. Porque se for para fazer direito, eu estou junto. E se for para não fazer, eu estou fora. Porque convidar o senhor para vir aqui e depois eu chegar lá com a cara de Santa Mãe, isso não dá. Temos que cumprir a lei como eu vi lá em Livramento. O senhor está de parabéns o que eu vi em Livramento. Porque eu vi pessoalmente. Eu vi. Estou dizendo o que eu vi. Voltando atrás, o fórum, depois de 9 ou 10 anos, roubaram, Major. Roubaram as armas.
pusesse autoridade. Se pusesse, talvez estaria livre. O fora aqui, Major, são 3 municípios. Já deu o senhor uma, vou entregar a doutora delegada a outra, que foi o excelentíssimo doutor Antônio de Banco do Presidente dos Advogados, para que o senhor veja mais de 10 mil processos, tudo engavetados. O vento balançando parede. Quem foi derrubar madeira lá que eu mandei, então caiu em cima do fórum. Está lá, aonde a gente, são 3 municípios, Major, entrega as baratas, entrega os ratos. Isso é o que nós estamos vendo. Não é da permissão do prefeito, não é da permissão dos vereadores, do deputado municipalista. É sim da segurança estadual, do senhor governador, que ajude a eleger, que batalhei, o qual ele não olhou para a saúde, ele não olhou para a segurança. Os 14% nada, por isso que pagou o fato, como disse o senhor, nas eleições, porque com o povo ninguém se brinca, gente sabe escolher, gente sabe escolher. Estamos aqui, e estou junto com meu colega, junto com a família paramiriense, para fazer o bem e conversar com o chefe executivo, Dr. Júlio Bernardo, que é o extraordinário prefeito, para ele sentar com os vereadores que nós fazemos a lei, Major. Nós fazemos a lei do município, mas quem sanciona é o prefeito. Então o carro não anda diante do boi. Nós temos que respeitar, porque a soberania livre da oprimida, que nos otorgou o mandato para ser dirige o destino desse município durante os 4 anos, também entregou o Júlio Bernardo. Então eu peço aos meus colegas que conversem com ele, façam uma reunião, põe, senhor presidente, um carro de som na praça, convida ao pessoal que vem assistir, para eles não dizer que nós fizemos aqui com os vereadores, fez coisas aqui por baixo do pano, que nós não somos homens e nem deputados municipalistas para fazer debaixo do pano. Eu quero que o povo seja ouvido, Major. Quero ser ouvido. E depois de ouvido, aí agora nós temos o senhor e vamos fazer o que o senhor diz, fazer justiça. Fazer justiça. E aqui eu deixo o meu abraço a todo o paranaense e a Deus e Nossa Senhora que nos abençoe e abençoe na união. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o senhor pode usar o seu tempo. Em primeiro lugar, quero aqui saudar esses visitantes que estão aqui fazendo parte com a gente. Saudar ao nosso, posso falar nosso porque já veio nos prestigiar, Major, a doutora delegada e a mesa composta com nossos vereadores. Bom, gente, eu já estou sentindo muito feliz, viu, doutor? Muito feliz porque ontem mesmo nós temos em Caraíbas um anúncio que nós estamos recebendo a segurança da polícia, da agora para frente. O senhor prefeito, o executivo, já mandou um capção lá anunciando que nós vamos receber uma viaturazinha lá para que dê assistência na nossa comunidade, que isso é muito importante. Então, a respeito da moda, que é o que mais afeta o país, eu chamo ela ser morto, mula sem cabeça. Quem está com a sua cabeça perdida, nunca nela e faz tudo. Ele é alienado mais do que a moda. Isso aqui tem que, em primeiro lugar, é que ele já acabou de relatar, que não pode mais querer falar assim, eu vou primeiro mobilizar a pessoas. Nós já somos mobilizados. Eu acho que a sociedade já tem que aprender da agora para frente que um jovem, uma criança de 16 anos, de 14, 3 numa moto, 4 numa moto, dando cavalo de baile, eu acho que isso é a cabeça alienada, é quem está com ela. Que a moto não se... é um ser morto. Ela, se eu não operar ela para fazer os danos, ela não mata ninguém. Ela é uma dor sem cabeça. Então, que já, eu acho que foi muito importante. Agradeço pelo convite ali do nosso presidente e estou confiante que vai melhorar a nossa cidade, que nós estamos precisando. Muito obrigado. Bom, todos estão satisfeitos com o céu? Tranquilo. Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão aqui presentes no plenário, senhores vereadores, presidente dessa casa. Eu quero dizer ao Major que é o seguinte, é uma lei que ela já existe em todo o país,
mas no nosso município, infelizmente, nós sabemos da dificuldade das pessoas em conseguir uma documentação legal para o carro, para a moto, mas é muito importante, que é para o bem do nosso município, é para o bem do nosso povo. E eu acredito assim, que eu viajei para o estado de São Paulo, sou motorista há 35 anos, 40 anos mais ou menos isso. Então, Major, nós precisamos que chegue essa lei a Paramirim. Eu sou vereador pela primeira vez, às vezes os eleitores que votaram, mas estou em você colocar uma lei rígida dessa no nosso município, mas não é para o nosso bem, para o bem do nosso povo. E outra, a gente viajando para o estado de São Paulo, a gente vê as blitz, e no nosso município não, as coisas andam de uma tal forma que não é tão legal. Você anda livremente, nós precisamos disso. No caso eu pergunto ao senhor também, que apesar de que na documentação, se é para corrigir toda a documentação, eu pergunto da carteira de motorista também, que é um outro órgão muito importante. Se no caso também, às vezes só vai fiscalizar moto alienado ou carro alienado e a documentação do motorista. Eu pergunto ao senhor, só que essa lei é muito importante. Não é que essa lei vai começar agora, ela já existia. Então, para o bem do nosso município, junto com a Câmara de Vereador e o senhor Major, a doutora Helena que está presente aqui, eu estou a favor e eu gostaria muito que acontecesse isso. Vai pesar? Vai, mas aos pouquinhos as pessoas vão compreendendo, porque tanto é bom para o município, tanto é bom para o nosso país. Hoje você sai daqui, o motorista sai daqui, ele não tem muito assim, não conhece bem o trânsito, entra no trânsito e ele vai colocar a vida dele em risco e as vidas das pessoas. Eu concordo e eu pergunto ao senhor também sobre a carteira de motorista, se é necessário também. A carteira de motorista como documento do veículo são necessários, obrigatórios, são obrigatórios. Porque isso é que vai dar o salvo-conduto ao condutor. Ele só pode trafegar habilitado. Em primeiro lugar, dar um bom dia ao Major Cafrânio e a doutora Helena Legada, que são os convidados aqui dessa nossa Casa Legislativa, e a todos aqui presentes. Como liderança dessa casa, eu ouvi atentamente as indagações dos colegas e também o pronunciamento muito objetivo do Major. Realmente, ele traz essa preocupação para o nosso município, que também foi provocada por essa casa, quando, sempre na minha fala, eu sempre dito que essa casa aqui, ela nunca foi omissa. Prova disso, possa procurar nos anais dessa casa e ver quantas indagações, projeto de lei, quantas preposições dessa casa existem em relação não só à segurança, mas todos os problemas que estão no nosso município. Quando nós sabemos que essa questão de segurança pública, foi dito por alguns colegas aí, é uma coisa que não é só em Paramirim. Quando a gente hoje acessa os meios de comunicação, televisão ou internet, o que a gente mais vê, Major, infelizmente, na estampa dos jornais, são tragédias, são problemas com segurança. Então nós sabemos que Paramirim também é uma cidade que vem desenvolvendo, vem crescendo, logicamente também os problemas também vão chegando, isso é natural, mas nós sabemos, mais uma vez repito, que o nosso município existe essa preocupação e essa casa provocou essa situação, porque nos últimos dias nós temos observado vários episódios em relação com a segurança, em relação a assalto de mercado, casa lotérica, cesta do povo, enfim, às vezes cidadãos são abordados. E nós sabemos que também, Major, foi dito aqui várias questões que chegam a esse problema. Mas nós sabemos também hoje que é uma preocupação das famílias brasileiras, não só de Paramirim,
que é a questão da droga, né? Que é a questão preocupante. E nós observamos que nossa cidade não está por trás. E aí também é um trabalho importantíssimo da polícia para coibir, fiscalizar nesse sentido, que nós sabemos que a droga hoje ele é um dos carros-chefes que chega a motivar a ilegalidade. Mas com a liderança dessa casa, eu ouvi atentamente e quero juntar as palavras de alguns colegas no sentido que nós possamos também não assumir só essa responsabilidade, só essa casa aqui, mas também nós possamos, podemos convocar eu, senhor presidente, com a sugestão da minha, como liderança dessa casa, a gente convoca uma audiência, e dessa audiência que nós convocar as outras entidades do município para participar, e dali a gente elaborar, sair com um projeto da lei, daquela audiência, para que a gente convocar as autoridades e nós possamos colocar em prática, porque nós sabemos que depois de acordado não podemos voltar atrás para discordar aquilo que foi colocado em ato. Então esse é o meu pensamento. Quero parabenizar o Major pela sua intenção, sei que as intenções dele são a melhor possível e nós precisamos que nosso município receba também essa colaboração dele, que está com tanta vontade de nos colaborar para o nosso município. O seu prefeito vê dessa forma, então nós somos parceiros, queremos estar unidos para combater essas impunidades que existem no nosso município, juntamente também com a doutora Maria Helena, que ela também é uma colaboradora forte nesse sentido, para que nós possamos nessa audiência assim, já convocar a sociedade e dali, senhor presidente, a gente sair dali com o objetivo principal, que é colocar em prática tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje. Esse é o meu pensamento, é o pensamento também do Executivo, e deixo aqui a minha mensagem de agradecimento e de boas-vindas ao nosso município. Vereador João Almeida, quer também fazer um pronunciamento? Quero saudar aqui o Major, saudar também a doutora Maria Helena. Major, eu gostaria de fazer uma pergunta, já seguindo o mesmo raciocínio da fala da Vossa Excelência. A chegada realmente desses veículos no interior do município. Nós sabemos que hoje ele já chega através de baú, onde vem motos, vem veículos. E por que se dá essa facilidade? E nós sabemos que esses veículos vêm das cidades do interior de São Paulo e do interior do Pernambuco e chega nos municípios, como chega em Paramirim e outros municípios, com tanta facilidade. A outra pergunta é o seguinte: essas fronteiras estão praticamente abertas. 2 meses atrás, saí com 2 colegas, quando estava de recesso do Legislativo, e viajamos 3.000 quilômetros de Paramirim a Piauí. Com a volta foi 6.000 quilômetros. Um veículo com placa de Paramirim, e sequer não fomos parados nessa trajetória de 6.000 quilômetros de ida e de volta, fora o percurso que rodamos no estado. Então essa era a minha pergunta. Muito obrigado e parabéns pela sua fala nesse dia de hoje. Muito obrigado. Bom, essa pergunta do senhor, o senhor mesmo respondeu, né? A questão é sistêmica, é uma falha sistêmica. O senhor disse que foi daqui até não sei aonde, voltou, ninguém já voltou. A mesma coisa que acontece com um caminhão que vem de lá para cá, cheio de carro e de moto. Ninguém aborda. Então existe a falha desde lá onde ele sai até aqui. Não tem polícia suficiente, não tem estrutura suficiente para se combater o crime no nascedor. O senhor mesmo testemunho, o senhor próprio respondeu a pergunta: por que chega aqui? Chega por isso, porque fiscaliza. Entendeu? Bom, acho que todos já fizeram sua indagação satisfeita. Quero agradecer. O Major respondeu também dentro do seu conhecimento, da sua capacidade. E quero aqui passar a palavra à doutora Helena, que também já é bastante conhecida do nosso município e vai também deixar a sua mensagem aqui nessa casa, e nós temos muito prazer de ouvi-la.
bom dia a todos. Agradeço o convite, acho que é importante toda a sociedade realmente debater um tema tão necessário para todos, para o bem-estar de todos. Creio que essa questão de segurança pública não é uma questão que é de responsabilidade só minha ou do major, mas de toda a comunidade, porque sem a participação realmente da comunidade, ninguém vai conseguir fazer realmente a contento nada, porque a polícia civil, ela trabalha com informações, é uma polícia para investigação. Então, se não tiver realmente as pessoas o comprometimento de que o meu vizinho está fazendo isso, nem que não se exponha realmente, que a gente entende realmente que as pessoas têm que se preservar também de alguma forma, mas que denunciem, meu vizinho está traficando droga, por que não participar também e informar, que a gente não tem realmente como adivinhar se não tiver a participação de todos. Inicialmente, eu queria falar para vocês que tem 6 meses que eu fui designada aqui para Paramirim, porém já morava aqui já há muitos anos, já conheci bem a cidade e boa parte de vocês. Encontrei realmente a delegacia de polícia precisando de muitas coisas. Foi feita uma reforma com apoio da comunidade de Paramirim. Preferi inicialmente não procurar político nenhum, para não colocar, digamos assim, a delegado ou a delegacia que estava do lado A ou B politicamente, para que se tenha uma isenção realmente de ação. Então foi procurado mais comerciantes e pessoas em geral para que nos ajudassem nisso aí. E, inclusive, eu mesma não foi suficiente os recursos que nós conseguimos. Eu e meu esposo, a gente teve que desembolsar uma parte, mas visando cerca de 3 ou 4 mil, a gente fez todo o balancete disso aí. Mas para se começar um trabalho externo, eu vi que precisava primeiro arrumar internamente o órgão, porque as celas ficavam, as grades que estavam arrancadas, os presos ficavam soltos no pátio de sol, fugas com uma certa constância, presos ameaçando policiais de morte. Então, coisas que não estão ocorrendo mais, devido realmente ao trabalho. Eu estou com um álbum de fotografias aqui, de como era e como está, que vocês podem ver. E também gostaria, se vocês tiverem um tempo, até mesmo depois da sessão, de ir lá e conhecer pessoalmente o que foi feito. Então, além de toda a papelada realmente que tinha acumulada de processos, eu falo processos aqui genericamente, mas são inquéritos e termos substanciados que estavam precisando dar andamento. Então, a estrutura daqui, realmente, a gente tem uma cidade que acredito que está cerca de 30 mil habitantes, ou um pouco menos, E, há 10 anos atrás, digamos que o efetivo talvez fosse maior do que é hoje. Então, é uma coisa até contraditória. Porque, no lugar de a gente estar tendo mais gente, a gente está perdendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 policiais civis. Hoje eu só tenho 1. Já perdi 1 para uma região de Ilhéus. Então, eu tenho uma delegacia que eu tenho diversos presos e tenho apenas 1 policial. Não tenho escrivão de polícia do quadro. Então, eu, por comprometimento, por responsabilidade do meu cargo, eu assumo e acumulo funções de escrivão, eu mesmo escuto as pessoas, digito, eu mesmo vou para a rua fazer a investigação para suprir uma carência do Estado. Então, inclusive, nesses próprios roubos mesmo. Em um roubo, que foi o primeiro da Cesta do Povo, eu estava em Érico Cardoso, que eu sou delegada de lá também, fazendo um levantamento de um suicídio numa serra. Infelizmente, não estava aqui no momento para atuar imediatamente.
mas logo que cheguei, fui fazer todos os levantamentos necessários. E chegamos à autoria. Depois, em seguida, a gente vou falar disso aí. Já no segundo roubo, que foi o da Casa Lotérica, chegamos logo em seguida, junto com a Polícia Militar, fizemos diligências na zona rural. Foi possível quase ocorrer um flagrante, pois a guarnição da Polícia Militar se deparou com os meliantes em fuga. Eles abandonaram a moto. Fizemos juntamente com a Polícia Militar, com a guarnição também da CIP Sudoeste, que é da CAESG, né, como vocês conhecem, ou Caatinga, né? Entramos no mato, procura dessas pessoas, eu entrei também. Então, muita gente, isso talvez poucos delegados façam, como me falam, né? Poucos delegados façam de ir pessoalmente, realmente arriscar sua própria vida buscando, né, uma resposta para a sociedade. Então, fiquei até a noite fazendo esse tipo de levantamento, buscando realmente, né, chegar à autoria, que também chegamos também. Né? Então, nem sempre é possível fazer o flagrante, mas sim foi feito o trabalho de investigação nesse sentido. Bem, eu tenho aqui, trouxe meu tablet, se vocês quiserem ver, tem imagens, né, dos meliantes que foram presos da Cesta do Povo, estão presos em Livramento, já foram reconhecidos por testemunhas e por pessoal da Cesta do Povo também, como as pessoas que praticaram o roubo. São 2 meliantes que são da cidade de Xique-Xique, né, que foram trazidos aqui por outros criminosos da cidade de Livramento para praticar assalto na região. Né? Então é uma coisa que migra, né, a criminalidade que migra de outras cidades. Com relação ao roubo da Casa Lotérica, também foi identificado os 2. São criminosos também, um da cidade de Caeté, outro de Guanabi, que não vou citar nomes aqui porque eles não estão presos ainda, então pode acabar atrapalhando nosso objetivo, né? Mas já está sendo providenciado junto à justiça, né? Pode sair a qualquer momento o mandado de prisão dos mesmos. Com relação, eu gostaria de falar com o advogado, desculpe, o vereador Orlando falou sobre o tráfico de drogas. São pontos importantes realmente que a gente tem que tocar aqui na sociedade. E nisso a gente também tem que ser verdadeira, a gente não pode tratar com hipocrisia um tema tão grave. Se existe o tráfico de drogas, é porque existem realmente os usuários. Né? E os usuários, eles não estão limitados às classes mais baixas, infelizmente. Estão em todas as classes sociais. Então, a gente, para resolver o problema, que não, digamos assim, que acredito que não se resolva, mas pelo menos que se deu uma diminuída, a gente tem que trabalhar também em cima do uso de drogas. Então, esse não é um trabalho somente da segurança pública. Porque enquanto sempre se vai os traficantes buscar novos usuários nos adolescentes. Então, enquanto tiver mais gente entrando para usar droga, sempre vai ter tráfico de drogas. Até porque é uma coisa que dá dinheiro, dá lucro. Então, quando a polícia prende um traficante, vem outro e assume o lugar dele. Então, o que vai realmente dar uma diminuída é a gente atuar também tentando salvar os jovens para que não entrem nessa cilada do uso de drogas. Então, nisso, eu até tomei conhecimento há alguns anos atrás, estou com isso aqui,
Eu posso levar o conhecimento de vocês. Há alguns anos atrás eu tomei conhecimento desse projeto, que é uma verba do governo federal, que é destinada à qualificação de professores para se trabalhar com a prevenção ao uso de drogas. Esse material está um pouco desatualizado, mas posso passar para vocês tentarem, com mais conhecimento, buscar esse tipo de coisas aqui para a nossa cidade também, porque eu acho que vai ajudar demais a atuação também nossa da polícia. E, por outro lado, também projetos, né? Eu sugiro também como cidadã para projetos de recuperação de drogados, porque a gente tem que trabalhar em vários âmbitos para se combater tráfico de drogas. Então tem que se trabalhar sim a polícia com a parte repressiva, visando prender traficantes de drogas, e se tem que trabalhar também com a parte de educação, visando mostrar para os jovens os malefícios da droga, para que novas pessoas evitem entrar nessa cilada. E aos que já entraram, a maioria, como é um vício, uma coisa grave, praticamente é uma doença, precisa de ajuda. Então tem que se buscar também umas formas de tratamento para aquelas pessoas. Senão, infelizmente, é como eu falei, a gente vai aprender, mas é uma luta inconstante, incessante. Porque se o traficante morre, um chefão, vem outro do grupo dele e assume a chefia. Então é assim por diante. Se é preso nos presídios, continua às vezes de lá, dando as ordens, porque infelizmente não é totalmente seguro. A gente sabe que tem, apesar de revistas e tudo, tem uso de celular dentro de presídios, dentro de delegacias, apesar de que sempre, aqui mesmo já pegamos vários celulares, apesar dessas constantes revistas na carcerária. Então eu peço a vocês o trabalho, como eu falei. De minha parte, eu estou fazendo o que eu posso, e às vezes até mais do que eu posso, porque para mim não tem hora para trabalhar. Eu trabalho com poucas pessoas, minha carga horária seria de segunda a sexta-feira, mas para mim, como eu falei, por responsabilidade, por compromisso com o cargo, com a função que eu exerço, não tem essa questão. Se precisar de mim, sábado e domingo eu estou trabalhando, como eu trabalho quase todos os finais de semana, porque precisa a cidade sempre ocorrer mais as coisas no final de semana. À noite também, então fora do meu horário normal de trabalho, porque nas cidades maiores existe o delegado titular e existe o plantonista, para cobrir os horários noturnos e os horários e os finais de semana, coisa que não existe aqui, como eu falei. Então eu estou fazendo o que eu posso, que eu não, e até mais, do que realmente eu posso. Sei que é insuficiente às vezes, mas não por minha vontade de fazer as coisas. Então peço a vocês realmente, como vereadores, para passar essa mensagem. Peço à comunidade também que ajude no que puder, em termos de informações, de que se comprometa, porque infelizmente, eu vou te falar, a gente chegou nessa autoria aqui, mas muita gente se recusou até a ver imagens e fotos. Não quero ver, não quero reconhecer, não. Pessoas que tiveram contato com os criminosos. Então fica difícil às vezes para a gente, se as pessoas também não tomarem para si e ver que também é um problema de todos. Não é um problema só da delegada ou do major, da pessoa da PM. Então, essa é a minha mensagem. Agradeço a todos e podem contar comigo também no que precisarem. Bom, nesse instante, depois de ter ouvido atentamente os pronunciamentos, a importância do nosso convite, Major, doutora Helena, exatamente para isso, para que, amadurecidas as ideias e colhidas as informações, praticamente, como Vossa Excelência disse, a gente poderia lhe dar uma garantia
E praticamente seria imaturidade nossa dizer assim, faça o tal, que não é também a nossa função, não é isso? Mas é a exposição inteligente e também daquele que quer executar a sua função sem que ninguém possa atrapalhar. E essa casa, ela tem, primeiro, dentro da sua maturidade, ela tem buscado assim esse intercâmbio, esse entendimento entre os poderes, para que essas cabeças, pensando em também assessorados, como nós temos uma boa assessoria, a gente buscando aqui meios dentro da discussão para uma solução melhor e mais eficaz, e assim dando também a condição do trabalho ser feito sem interferência. Que a polícia faça o seu trabalho sem interferência e que amadureça de cada um realmente um lado melhor para que a sociedade seja mais beneficiada e garantida, né, com as ações. E dessa forma a gente fica agradecido. Nós ficamos agradecidos, enriquecidos com o pronunciamento de cada um, as indagações de cada vereador, e dessa forma nós vamos nos unir, porque somos poderes independentes, mas somos harmônicos. Nós também trabalhamos muito aqui, tem 2 vereadores da oposição que comungam dentro da elaboração dos projetos, não vêm para fazer crítica destrutiva, eles praticamente vestiram a camisa da vontade popular. Eles aqui representam a facção do seu povo, mas debatendo, discutindo dentro de uma ética, dentro de uma ideia em que realmente venha trazer soluções de melhoria para o povo. Quero aqui agradecer de coração e dizer que começamos aqui a nos ver, a nos entender, para trabalharmos juntos, nós na nossa função, a polícia dentro da sua função, a delegada de Polícia Civil da mesma forma, e até, doutora, muito pouca gente, as pessoas fazem crítica, mas essas questões desses convites que nós fazemos é exatamente para ser abordada essas situações, que a sociedade civil, às vezes eles falam, a polícia não deu nem ligança para isso, não buscou e tal, e aqui a gente está sabendo do que a senhora tem feito, até se a senhora não fala, pouca gente vai saber. E hoje a gente já tem até como responder e dizer para as pessoas, que muitos se recusam até colaborar para que a segurança seja feita com mais eficiência. Por quê? Porque deixando de denunciar, deixando de fazer o reconhecimento de um delinquente e às vezes até passando a mão pela cabeça porque é parente desse ou daquele ou por uma outra razão, realmente o trabalho de vocês fica muito difícil. Então a nossa função é buscar elaborar as leis, trazer aqui a opinião pública e escutar as pessoas que realmente ocupam os cargos nas resoluções de questão em que possa desenvolver o seu trabalho com eficiência. Então eu acho que todos já fizeram os pronunciamentos, nossa sessão hoje foi uma sessão para isso, para aproximação, não foi, como eu disse aqui, não foi uma convocação, não foi uma intimação, muito pelo contrário, é um convite dessa casa para dar boas-vindas ao major, que está assumindo há pouco. A doutora delegada, a gente já tem a convivência com ela aqui, porque morava aqui e fazia o seu trabalho, às vezes substituía, mas também hoje é titular. E essa casa precisa estar engajada nisso, porque todas as coisas que ocorrem na sociedade, primeiro a ser pegado de frente ao vereador. O vereador é o para-choque da sociedade, o vereador que está no nascimento, no casamento, depois do velório e assim por diante, em muitas situações. E às vezes a gente é levado até para tentar resolver questões que não tem nada a ver com a nossa função. É dessa forma que eu quero aqui agradecer as ilustres presenças. Se os vocês quiserem fazer alguma consideração final, está tudo bem. A doutora Helena, está tudo tranquilo? Pronto, está aí feito o convite da doutora para fazer uma visita e ver realmente o seu esforço, o seu trabalho. E aí é o seguinte, isso aí de acordo, você vê com a parte executiva, a gente essa casa vai tentar elaborar aqui uma condição, juntamente com o executivo municipal, são os poderes, a gente vai ver o fórum. Infelizmente nós não temos o júri
juiz nem o promotor presente também, seria infantilidade também a gente fazer qualquer coisa sem uma cobertura. Mas vamos ver a forma melhor de dar as condições de contribuir para que o que está funcionando fazer a sua função sem que seja atrapalhado por nós ou por qualquer outro dessa casa. Então, dessa forma, a gente quer agradecer, vamos aqui amadurecer as ideias e buscar para as soluções para que nós possamos, unidos, ter pelo menos a condição de dizer, olha, tal coisa pode, tal coisa não pode, tal coisa funciona desse jeito, e isso é dessa forma, as condições realmente para isso são essas. Então é dessa maneira, quero aqui agradecer a presença da doutora e encerrar essa sessão, convocando a próxima para a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Quero agradecer a presença do pessoal que está no plenário, que veio nos ouvir, e dizer que nós vamos continuar buscando os rumos, os caminhos, as informações e pedir à sociedade que colabore, porque só criticar não é o certo, é necessário se fazer.